Finalmente a Netflix revelou qual vai ser o visual, qual vai ser a aparência do Scooby-Doo no seu novo live action, na sua série em live action. Mas será que ficou realmente bom? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo, já que tem algumas considerações a serem feitas com relação à escolha que fizeram para essa adaptação. Estava falando. E bom, depois que a Netflix anunciou praticamente todo o elenco de Scooby-Doo, né, quem vai viver o Salsicha, o Fred, a Daphne e a Velma, chegou a hora de finalmente revelarem como vai ser o Scooby-Doo, o grande protagonista. E bom, eles optaram pelo mais errado. Escolheram um cachorro real. E isso dividiu muita opinião na internet, e eu vim aqui fazer algumas considerações com relação no que isso aqui implica na série como um todo. E bom, vamos começar falando da sinopse da própria série, que eu já trouxe aqui do canal algumas vezes. Mas a sinopse basicamente diz que o Salsicha e a Daphne já são amigos e já estão nessa cidade, nesse acampamento. E o Fred e a Velma meio que vão se juntar a eles nesse acampamento, né? O Fred vai vir de fora, a Velma ela é meio isolada ou coisa do tipo, mas eles vão se juntar tudo nesse acampamento. E juntos eles vão resolver um assassinato, um mistério de um assassinato, cujo a única testemunha que tem nesse mistério é o Scooby-Doo, é um cachorro falante. E primeiro de tudo, quando na sinopse estava escrito filhote de dog alemão, eu cheguei a teorizar aqui no canal que poderia ser na verdade o Scooby-Doo, e esse seria meio que uma coisa inesperada das sinopses, né, que a gente pensaria que era uma coisa, na verdade era outra. E depois eu também falei, eu acho aqui no canal, que em algumas animações o Scooby-Doo ele é dito como um filhote, né? O Salsicha menciona que ele é um filhote, como em Scooby-Doo Música de Vampiro, ele fala que o Scooby-Doo é um filhote. Então eu pensei que na verdade ia ser um dog alemão de tamanho normal, porém é um filhote de um jeito ou de outro. Mas em momento algum eu acredito que praticamente ninguém pensou que iria ser um filhote real de dog alemão. E bom, logo que a imagem foi divulgada, muita gente começou a comentar, obviamente, né, falando, nossa, que fofo, que cachorro bonitinho, que cuti-cuti, não sei mais o que. E de fato, o cachorro é realmente muito bonitinho, ele é muito bonitinho, realmente, mas não serve para ser o Scooby-Doo, né? Teve algumas pessoas falando, ah, nossa, estão tacando hate no cachorro, não querem que o Scooby-Doo seja um cachorro, sendo que o Scooby-Doo é um cachorro. E o lance não é esse, o ponto principal não é esse, não é que o Scooby-Doo não tem que ser um cachorro. É só que ele não tem que ser um cachorro real. Mas antes de eu comentar o porquê que ele não pode ser um cachorro real, só vamos analisar rapidamente esse cachorro aqui. Primeiro, ele não parece ser um dog alemão. Por mais que a Netflix esteja divulgando como sendo um dog alemão, se você pesquisar na internet apareça que sim, é um dog alemão. Eu não acho que isso seja de fato um dog alemão, por um motivo muito simples. Pelo menos da última vez que eu pesquisei, só existiam 3 variações de dog alemão, porque eu estava realmente procurando para comprar um filhote de dog alemão, já que eu sou muito fã de Scooby-Doo e sempre quis ter um dinamarquês, um dog alemão deste tamanho do meu lado. Mas só existem 3 variações. Uma preta com pintas brancas, que seria tipo um dálmata, um azulado, né, um cinza azulado, e um caramelo meio dourado, que seria mais ou menos da mesma coloração de um pastor alemão. Nenhum deles chega nem perto deste tom de marrom. E aí podem ter acontecido 3 coisas. Ou eles pintaram o pelo do cachorro, que pra mim é um pouco problemático, porque eu não sei o quanto isso é legal de se fazer com o cachorro. Ou esse cachorro é na verdade de CGI, seja ou pintaram o pelo dele de CGI, ou ele é inteiramente de CGI, ou isso não é um dog alemão, né? E se vocês repararem, compararem com esses 2 outros filhotes que estão aparecendo aí na tela, vocês vão perceber que o focinho dele é levemente menor do que desses filhotes de dog alemão. Eu não sei se pode ter algum tipo de variação ou coisa do tipo, talvez tenha, mas eu tenho quase certeza que isso não é um dog alemão. Que idiota projetou esse troço? Mas agora vamos para o motivo principal do porquê que o Scooby-Doo não pode ser feito por um cachorro real. Ele não pode ser um cachorro real. E só tem uma palavra que define o motivo disso: cartoon. Existem elementos no cartoon que só funcionam porque são um cartoon, como por exemplo a Toon Force, que eu acredito que a maioria das pessoas devem saber, que é aquela coisa que basicamente
os personagens podem fazer o que eles quiserem sem nenhum tipo de consequência real sobre aquilo. Como por exemplo, o Pernalonga pode atirar no Patolino quantas vezes for, que o Patolino não vai morrer, ele só vai, sei lá, ter o bico para fora do lugar, mas ele vai cortar a cena e ele já vai estar inteiro de novo. Ou então puxar um continente até o outro com uma corda e depois simplesmente tá tudo de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido. Ou uma bigorna cair em cima do coiote e ele continuar vivo. O Tom e o Jerry correrem um atrás do outro, se batendo, atirando um no outro, se tosando o tempo inteiro, ficando completamente sem pelo, e aí corta a cena, os dois já estão inteiros de novo. Isso é a Toon Force, e só funciona num cartoon. E o segundo ponto que faz com que o cartoon seja um cartoon, e é um ponto extremamente crucial, é o exagero, são as feições exageradas. E a partir do momento que você traz isso para a realidade, simplesmente não tem como isso acontecer sem ficar extremamente esquisito, ou simplesmente não tem como isso acontecer. Você pode pegar como exemplo o grito do Tom, que é extremamente exagerado, mas que todo mundo sabe como é que é. Só de eu falar do grito do Tom, você com certeza já ouviu aí da sua casa. Ou então quando o Pernalonga ou qualquer outro personagem arregala os olhos e os olhos saem para fora das órbitas. Isso é o exagero de um cartoon. E Scooby-Doo tem isso também, em menor quantidade do que Looney Tunes ou Pica-Pau ou Tom e Jerry, mas ele ainda tem isso. Quando o Salsicha e o Scooby se fantasiam e enganam um fantasma ou um monstro por um tempo, isso é cartoon. Quando eles se jogam de locais altos e não acontece nenhuma consequência real, eles não quebram o braço, não sangram o nariz, não fazem absolutamente nada com eles, isso é cartoon. Quando eles são pegos numa armadilha e são levados, saem batendo em um monte de coisa e não sofrem nenhum tipo de consequência, isso é cartoon. Quando eles simplesmente veem um fantasma e então abrem a boca ao máximo que eles podem, gritando, e os olhos ficam extremamente arregalados, isso é cartoon. E foi exatamente esse entendimento sobre o que é cartoon e o porquê que isso é importante para os cartoons que fez com que os filmes de 2002 e 2004 fossem tão bons e fossem lembrados como uma das melhores, se não a melhor adaptação de um cartoon em live action. Porque apesar do filme ter sim uma camada realista ali, né, principalmente dos protagonistas humanos, né, o Fred, a Daphne, a Velma e o Salsicha, ainda assim tem muito de cartoon ali, principalmente com o Scooby-Doo. O James Gunn e toda a produção do filme soube equilibrar muito bem essa estética cartoon com esse aspecto realista. E muito por causa disso vem por causa do uso do CGI no Scooby-Doo e não um cachorro real. Você tem ao longo do filme o Scooby-Doo se fantasiando quando ele aparece como a vovó lá no aeroporto. Você tem ele arregalando os olhos e os olhos saindo para fora da órbita. Você tem ele gritando junto com o Salsicha, abrindo a boca o máximo possível quando vê um fantasma, e tudo isso são elementos de um cartoon que não funcionaria se fossem um cachorro real. E para provar isso, eu coloquei sim na inteligência artificial essas cenas para você poder ver. Olha o frame da cena do Salsicha e do Scooby vendo o fantasma da lua no filme em si, e agora com um cachorro real. Agora vê ele fantasiado de vovó no aeroporto e agora como um cachorro real. Percebem como simplesmente não fica convincente, não é crível? Isso simplesmente estraga completamente a imersão que você possa ter ao longo do filme, ou nesse caso ao longo da série. Então, cara, simplesmente não tem como você fazer uma adaptação live action do cartoon sem colocar os elementos que fazem os cartoons serem cartoons. Sem contar que a série já não vai ter um tom cômico, né, que é um grande erro para a série também, né, porque isso vai contra tanto as animações desde 69 quanto contra os 4 live action que a gente teve até hoje de Scooby-Doo. Então isso aí já é uma coisa bem arriscada de se fazer. Então você ainda tirar os elementos cartunescos vai deixar tudo ainda pior. Isso é para vocês terem um grau de comparação do que acontece se você tirar os elementos cartunescos de um cartoon. Em Scooby Natural, né, um dos episódios de Supernatural, o Jim e o Sam começam a perceber ali em determinado momento do episódio que na verdade as coisas ali não estão tão cartunescas quanto deveriam, não estão tão infantis quanto deveriam, quando eles percebem que na verdade os personagens que estão mortos dentro do desenho estão realmente mortos dentro do desenho. Tem sangue e eles realmente não vão voltar igual aconteceria em um cartoon normal. Em outro momento, o Salsicha pula de uma janela, cai de uma janela, o Scooby-Doo pula atrás dele, então o Castiel consegue fazer com que ele não caia de uma vez no chão. Mas mesmo assim ele acaba caindo, não sei se no chão ou bate numa árvore, uma coisa assim.
E depois o Jim ou o Sam pergunta pra ele se ele tá tudo bem e tudo, e ele fala, sim, o tempo todo acontece isso, de eu cair de lugares altos e nunca acontece nada. Ele mexe o braço e o braço dele tá quebrado, o nariz dele começa a sangrar. E isso são coisas que nunca aconteceram com eles porque eles são um cartoon. E isso é algo que eles falam, ué, isso é estranho, meu nariz nunca sangrou, ou então é a primeira vez que eu quebro o braço e ó que eu já fiz coisas muito piores e tal. Tá parecendo que ele quebrou o braço. O quê? Não pode ser, Castiel, eu já pulei de um biplano num museu e tudo bem. Como é que isso aconteceu? Mas então, só para resumir, o fato é que não tem como você utilizar um cachorro real para fazer o Scooby-Doo, porque isso tira todos os elementos de cartoon, todos os elementos de comédia, todos os elementos que fazem o Scooby-Doo, que fizeram o Scooby-Doo ser o Scooby-Doo, se manter na ativa durante 57 anos, ter construído um público durante 57 anos, né? Eu acho que até mais, eu acho que vai fazer 58 anos, uma coisa assim. Então, Netflix, caso esse vídeo, pelo menos um corte desse vídeo chegue até você, ainda dá tempo de vocês mudarem não só o Scooby-Doo para um Scooby-Doo de CGI, mas também o roteiro, porque sendo bem sincero, vocês colocarem a turma que desde 69 só resolvem basicamente casos de desaparecimento ou então de roubo e às vezes, bem poucas vezes, de sequestro, vocês colocarem eles para resolver um assassinato e ainda com um cachorro real, eu acho que não vai pegar muito bem não, eu acho que não vai sair tão bem quanto vocês pensam. Eu espero estar errado, eu realmente espero estar errado, porque eu gosto muito de Scooby-Doo e adoraria que tivessem mais adaptações, não só em live action, mas mais histórias de Scooby-Doo realmente boas, igual a gente teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas, sinceramente, pelo que vocês têm divulgado até agora, eu acho que não vai ser tão bom assim. Mas agora eu quero saber de vocês, qual é a sua opinião com relação ao Scooby-Doo com um cachorro real? Eu quero realmente saber a opinião de vocês, já que eu tenho visto muita gente elogiando isso, falando que é uma ótima adaptação, é um bom jeito, um jeito diferente de adaptar Scooby-Doo, o que é um jeito ruim, mas eu já comentei sobre isso no vídeo e eu quero saber a opinião de vocês, já que até mesmo a página, a página oficial de fãs do Scooby-Doo aqui no Brasil, o Scooby-Doo Brasil, elogiou e muito tudo que está sendo relacionado a essa série, embora muitas coisas estejam indo contra a essência de Scooby-Doo, o que eu sinceramente não consigo entender, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal, seja uma review, seja uma notícia, uma lista de curiosidades, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês, e mais cedo ou mais tarde eu posso trazer a sua recomendação aqui no canal. Não esquece de se inscrever, clica no botão de inscreva-se que não custa absolutamente nada para vocês, e vocês me ajudam demais. Estamos quase chegando aos 4.000 inscritos, e agora falta pouquíssimo mesmo, então se inscreve, venha se tornar um iluminado, e ajuda a gente a bater essa meta aí, ok? Não esquece de ativar o sininho da notificação, que assim que sair vídeo novo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a ser notificado e pode ser um dos primeiros a ver e comentar aqui no canal, interagir aqui com o vídeo, o que ajuda demais o canal, ok? Então, se inscreve, deixa seu like, compartilha, comenta, ativa o sininho. Isso, até a próxima, falou, fui!